Boa tarde, Pai seja conosco. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo Mateus. Nós estamos no capítulo 2. E o capítulo 2 é o seguinte: Jesus nasceu e uns magos viram a estrela dele no céu, que a estrela dele estava conduzindo eles até chegar no local. Eles queriam conhecer a criança e adorar aquela criança que era o Messias, né? Seria o rei dos judeus. Chegando lá, o rei Herodes, que era rei na época, recebeu eles e os magos falaram: olha, existe uma criança aqui que é uma criança enviada de Deus, né? E a gente quer adorá-lo, a gente quer saber onde ele nasceu para adorá-lo. E Herodes fez o quê? Herodes não queria perder o seu posto de rei para essa criança que tinha nascido para ser rei. Então, ele reuniu os seus sacerdotes, todo mundo que tenha conhecimento, e perguntou onde haveria de nascer esse rei. E os sacerdotes explicaram onde os três reis foram, deram os presentes para ele, né, incenso, mirra, ouro, e o adoraram. E visitados em sonho, o anjo lhes disse para não voltar até o rei Herodes, porque com todo o plano dele que era exterminar, né? Herodes passou o tempo, os reis não voltaram, porque ele... Desculpa, eu esqueci. Quando eles perguntaram a Herodes, Herodes se reúne com aquelas pessoas, onde estava aquela criança. Herodes disse: vão, procurem ele, e quando encontrarem, por favor, tornem a mim e me digam onde ele está, para que eu possa adorá-lo também. E os reis magos foram visitados por anjos, quando iam saindo do lugar que Jesus estava, que o Herodes estava tramando contra a vida de Jesus e pediu para que eles não voltassem lá. E aí Herodes viu que ele não surgiu, os magos não retornaram, viu que tinha sido enganado, né, pelos magos, e ficou com muito ódio, muita fúria, e fez com que aquelas pessoas, procurassem toda criança abaixo de 2 anos, menino, iria matar toda criança abaixo de 2 anos para baixo, porque ele não queria nenhum concorrente com ele. E aí, mais uma vez, um anjo foi a José e falou para ele sair dali com o menino e com a sua mãe, porque o Herodes queria matar todas as crianças, e eles fugiram. Depois que Herodes morreu, o anjo visitou de novo José e eles regressaram, indo para Nazaré. A gente vê aí como Jesus ele foi cuidado, né? Cuidado pelo Pai, por Deus. E sempre quando ele corria perigo, quando ele era criança, um anjo estava ali falando com José, falando com os magos. Sempre ali é assim que Deus faz com a gente, né? Jesus não teve uma vida só de felicidades. Ele teve alegrias, mas ele passou por uma vida em que ele orava, tinha comunhão com Deus, e mesmo assim ele sofreu, né? Sofreu a paixão, sofreu a antecedência do sacrifício, ele sofreu muito, né? Ele experimentou o sofrimento humano. E bem assim é com a gente, né? A gente, apesar da nossa comunhão com Deus, da nossa oração, a gente também sofre. Mas saber que esse Deus que cuida, né, que cuida da gente, como Jesus foi cuidado ali, protegido, toda hora um anjo aparecia para falar com aqueles que estavam em entorno dele, né? Assim Deus faz com a gente, coloca pessoas que são anjos, amigos que são anjos, pessoas que a gente nunca mais vai ver, que vê uma vez anjos em nossas vidas. E também os anjos de Deus, né? Para nos proteger. Deus faz assim com a gente, com esse cuidado que ele fez com Jesus, quando Jesus era uma criança, e também esse cuidado ele tem conosco. É bom saber, quando a gente está na adversidade, que existe esse Pai celestial.
né? Eu quero ler alguma parte aqui que, como eu digo sempre para vocês, a palavra, ela cura, ela liberta. Então, vamos ver o capítulo 2. Se vocês puderem ler, eu iria ficar muito grata. Capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, e poder complementar essas coisas que eu estou falando, ou poder acrescentar, né? Se vocês puderem, eu ficaria muito grata. Por quê? Porque a gente ia se enriquecer